Olá, terceiros anos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as exceções com relação à primeira lei de Mendel, né, da genética, que a gente viu na nossa aula síncrona dessa semana. Então, como a gente tinha visto, né, Mendel definiu alguns comportamentos para os genes quando a gente está falando sobre hereditariedade, né, como os descendentes vão herdar esses genes dos seus progenitores. Mas conforme os estudos foram avançando, né, as novas tecnologias que nós temos, nós percebemos algumas diferenças do comportamento de alguns genes, que é diferente do que Mendel descobriu, né, nas suas pesquisas. Então, lembrando um pouquinho sobre essa primeira lei, então aqui quando nós cruzamos, né, dois indivíduos heterozigóticos, ou seja, Vzão, Vzinho, para a característica de cor da semente, né, por exemplo, sendo o Vzinho recessivo para o verde, né, e o Vzão dominante para a cor amarela, a gente encontra essa proporção fenotípica aqui, né, que é fenotípica por causa da característica que é expressa, que é 3 para 1, né? 3 que vão expressar, 3 indivíduos que vão expressar essa característica dominante e um que vai expressar a característica recessiva, né, a cada 4 indivíduos. Quando nós fazemos a análise pelo quadro de Punnett, do cruzamento entre esses dois heterozigóticos, nós vamos perceber então a proporção genotípica, né, que é a frequência com que o gene vai aparecer para essa característica. E essa proporção ela vai ser diferente da proporção fenotípica, que é a da característica que vai ser expressa. Nós vamos ver por que aqui. Aqui nós vamos ter um homozigótico dominante, dois heterozigóticos e um homozigótico recessivo. Fenotipicamente, esses três vão apresentar a cor amarela porque eles têm pelo menos um gene dominante. E esse aqui que vai ser o que vai apresentar a característica recessiva, ok? Mas quando você olha, né, o formato do gene, né, a organização do gene, do encontro desses alelos, a gente consegue ver essa pequena diferença nessa proporção. E aí que nós vamos avaliar as diferenças dessas exceções, né? O primeiro tipo de exceção que nós vamos tratar é a dominância incompleta. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o cruzamento, né, dessa geração parental entre duas flores, né, da mesma espécie, dois organismos, sendo que um apresenta a flor de cor vermelha, né, para a característica vermelha, que é representada pelos alelos Vzão, Vzão, e outro da cor branca, que é representado pelos alelos Mesão, Mesão. Quando nós fazemos o cruzamento, a geração F1 desses organismos vai apresentar um fenótipo intermediário. É um fenótipo novo, diferente dos progenitores dele, que vai apresentar, aqui no caso dessas flores, uma cor rosada, que nós vamos representar, né, pelo genótipo Vzão, Bzão, né, que é heterozigótico. Mas isso não quer dizer que misturou o branco com o vermelho e acabou ficando rosa. Aqui na flor vermelha, cada um desses alelos Vzão, eles indicam a produção de uma proteína que vai deixar essa coloração vermelha na flor. E a flor branca, o alelo Bzão, ele não induz a produção dessa proteína. Então, a flor vermelha ela tem a produção em dobro em relação à flor rosa. E por isso que a flor rosa acaba saindo com uma cor mais amena, né? Ela sai rosa porque ela não produz tanto essa proteína quanto a flor vermelha, porque ela só vai ter essa informação de produção dessa proteína de um dos alelos, porque o alelo Bzão não vai indicar essa produção. Quando a gente analisa as proporções, né, a gente pode ver que aqui no cruzamento entre dois heterozigóticos, nós vamos ter, assim como a proporção genotípica, assim como na primeira lei de Mendel, nós vamos ter um homozigoto dominante para dois heterozigóticos para um homozigótico recessivo, proporção genotípica. Mas diferentemente da primeira lei de Mendel, a proporção fenotípica da característica expressa, nesse caso, vai ser idêntica à proporção genotípica. Vai ser 1 para 2 para 1.
um que expressa a característica vermelha, dois que expressam o fenótipo intermediário rosa e um que apresenta a característica de flor branca. Outra exceção à primeira lei é a codominância. Nesse caso, a geração parental que vai ser analisada é de uma espécie de bovinos, onde existe a característica de pelagem branca, definida pelos alelos besão-besão, e de pelagem avermelhada, definida pelos alelos vesão-vesão. O cruzamento entre esses dois homozigóticos vai gerar, na geração F1, a manifestação dos dois fenótipos. Diferentemente da dominância incompleta, a codominância é quando os dois fenótipos eles se manifestam, ao contrário do aparecimento, né, diferentemente do aparecimento de um fenótipo intermediário. Então aqui os dois vão se manifestar, só que como não tem como as duas pelagens aparecerem no mesmo lugar, o indivíduo vai sair com essa aparência mesclada, né, malhada. E aí ele vai ser determinado aqui como heterozigótico, né, para essas duas características, apresentando as duas características, com os alelos vesão e besão. Quando você faz o cruzamento entre dois heterozigóticos com relação a essa característica, a proporção fenotípica e a proporção genotípica também vão ser idênticas, como na dominância incompleta, né? 1 para 2 para 1. Dois heterozigóticos para um homozigótico dominante e um homozigótico recessivo, e um que apresenta a pelagem vermelha para dois que apresentam a pelagem mesclada para um que apresenta a pelagem branca. Então a única diferença mesmo entre a codominância e a dominância incompleta é que na dominância incompleta você tem o fenótipo intermediário e na codominância os dois fenótipos vão se manifestar no indivíduo. Agora, essa exceção, ela vai mexer de novo com aquelas proporções. Quando nós analisamos a pelagem de uma espécie de rato, nós percebemos que o indivíduo que apresenta pelagem cinza, ele é homozigoto recessivo, ele apresenta o gene Czinho. Enquanto que os indivíduos que têm a pelagem mais amarelada, eles apresentam a pelagem amarelada, né? Eles têm o gene heterozigótico, né? Eles são Czinho. Mas não se era conhecido o fenótipo determinado pela característica, né? pelo genótipo Czão. Mas conforme os estudos foram avançando, né, nessa área, inclusive com pesquisas feitas com o desenvolvimento embrionário, né, desses organismos dentro do útero materno, se descobriu que o gene, né, o genótipo Czão, ele é o que nós chamamos de alelo letal, porque ele vai causar a morte desse organismo mesmo antes do nascimento. Então esse organismo nem chega a nascer. O desenvolvimento dele é impedido e o organismo morre durante o desenvolvimento fetal. Quando nós analisamos o cruzamento, por exemplo, de dois heterozigotos para essa característica, nós vamos ter, por exemplo, a proporção genotípica também semelhante à da primeira lei de Mendel, onde você tem a possibilidade da formação, né, de um genótipo Czão, né, homozigótico dominante, dois heterozigóticos e um homozigótico recessivo. Então fica 1 para 2 para 1. Porém, quando você vai analisar a proporção fenotípica, a gente percebe a diferença, que ela vai ser de apenas 2 para 1. Dois indivíduos com a pelagem amarela e um indivíduo com a pelagem acinzentada. Porque o indivíduo cujo cruzamento, né, resultar no encontro de um Czão com outro Czão, não vai aparecer na população, ele vai morrer antes mesmo de nascer. Então a característica fenotípica dele não vai estar presente naqueles indivíduos, né, naquela população desses animais. E a última exceção que nós vamos falar hoje são os alelos múltiplos, que é quando existe mais de dois alelos responsáveis pela definição de uma característica dos organismos. O exemplo mais usado para tratar disso é a cor da pelagem de coelhos.
onde nós temos o coelho selvagem, que apresenta uma pelagem escura, o coelho chinchila, que apresenta uma pelagem mais acinzentada, o himalaio, com pelo branco e as extremidades escurecidas, e o albino, que apresenta a pelagem totalmente branca. E essas características de pelo, da cor dos pelos, também vão ser dominantes ou recessivas entre si. E aqui elas estão nomeadas, né, com relação à sua dominância com relação às outras, né? Então, o selvagem da pelagem escura, ele é dominante com relação a todas as outras características. O chinchila é recessivo, né, ao selvagem, mas é dominante com relação ao himalaio e ao albino. O himalaio, ele é dominante em relação ao albino, e o albino é totalmente recessivo, né? Ele não domina sobre nenhum dos outros genes citados. Então, para que, por exemplo, o coelho selvagem, né, com a cor escura, se manifeste, ele precisa apresentar o genótipo homozigótico para a característica dele, né, cesão, ou heterozigótico com qualquer um dos outros que são recessivos a ele, né, o chinchila, o himalaio ou o albino. Para a característica chinchila se manifestar, ela precisa ser homozigótica, né, com relação a essa característica, ou heterozigótica com os outros dois que são recessivos a ele. O himalaio, da mesma forma, também precisa ser homozigótico para essa característica para ser expressa, ou heterozigótico com o albino, que é recessivo a ele. E o albino, para que essa característica seja expressa, ele precisa apresentar esse gene Czinho, né, esse genótipo, para que essa característica se expresse, né, porque ele é totalmente recessivo. E os alelos múltiplos, eles vão gerar diversas possibilidades de proporções genotípicas principalmente, mas também vai gerar umas mudanças, né, umas alterações nas proporções fenotípicas, porque nós temos muitos alelos em questão. Então, por exemplo, aqui nós cruzamos um heterozigoto para a característica que expressa a característica de coelho selvagem, né, mas heterozigoto com o coelho chinchila, o gene chinchila, e um heterozigoto que expressa a característica himalaio e tem um alelo de albino. Quando nós fazemos esse cruzamento, a gente percebe que a proporção fenotípica, né, da característica apresentada, ela vai ser 2 para 2, onde nós vamos ter dois indivíduos que vão expressar a característica de coelho selvagem, né, com a pelagem escura, e dois que vão apresentar a característica de chinchila, porque eles estão em contato com outros alelos que são recessivos a ele. Mas quando você analisa a proporção genotípica, nós vamos ver que vai ser 1 para 1 para 1 para 1, porque todos esses genótipos aqui resultantes desse cruzamento, eles vão ser diferentes. Então, as proporções genotípicas vão ser muito variadas com relação aos alelos múltiplos, justamente porque são muitos alelos que estão interagindo, o que abre portas para muito mais possibilidades. Esse era o assunto que a gente vai tratar nessa videoaula de hoje. Obrigado por estarem assistindo e bons estudos para vocês.